Olá, tudo bem com vocês? Oro ao Senhor para que todos estejam bem, em nome de Jesus. Mais uma semana com os nossos estudos, mais uma semana olhando para a palavra do Senhor e aprendendo dela para a nossa vida diária, no nosso dia a dia, a gente aprender e praticar essa palavra, né, tão maravilhosa que nos revela quem é o nosso Deus, revela quem nós somos, revela quem são as pessoas, né, o nosso próximo, e aí então vai nos ensinando a viver uma vida plena, a viver uma vida conforme a vontade de Deus. Nós temos vimos aí por um tempo sobre oração, esse assunto tão vasto, esse assunto onde nós encontramos tantas orientações na palavra de Deus, mostrando a importância de ter uma vida de oração. Através da oração, nós nos relacionamos com Deus, com o nosso Pai. Através da oração, nós somos ouvidos, nós ouvimos a Ele. Através da oração, nosso coração é colocado diante dEle, com todas as ansiedades, preocupações, necessidades. E é através dessa oração, através dessa comunhão, através desse relacionamento, é que Ele nos ouve, Ele nos atende, Ele ministra o nosso coração, Ele cuida de nós. Então, nós vimos aí por um bom tempo sobre esse assunto, e nós, então, hoje finalizaremos esse assunto sobre a oração. Daria para a gente conversar sobre muitas outras coisas, mas acredito que o importante é a gente aprender os fundamentos, os princípios da oração, do que é orar, do que significa a oração bíblica, e praticar, né? A prática vai também fazendo com que a gente cresça nessa vida de oração, tendo os fundamentos, e aí então a gente pratica e cresce nessa comunhão íntima e profunda com o nosso Pai. A gente termina hoje falando sobre a oração de louvor e adoração. No Pai Nosso, como a gente viu, nós temos ali oração de adoração, de gratidão, de pedido, de súplica, de rendição. Então tem vários tipos, né? Não sei se tipos de oração seria a melhor maneira de classificar. Eu acho que tem várias maneiras da gente conversar com Deus, mas eu gostaria aqui de fechar esse nosso assunto falando de algo que é primordial na nossa vida cristã, no nosso relacionamento com Deus, que é a adoração, que é a gratidão. Isso é fundamento para a nossa vida, né? É fundamento para a nossa vida. Quando nós temos um coração grato, tudo mais é atingido por essa gratidão. Quando nós temos a adoração nos nossos lábios, o louvor nos nossos lábios, tudo mais passa por isso. Então é um fundamento, é algo que a gente precisa estar ali alicerçado, que é a adoração a Deus. O Pai Nosso, que é a oração modelo que Jesus deixou como princípio para nós, ele começa ensinando a gente a adorar, a olhar para Deus e dizer: o Senhor é o nosso Pai, que está nos céus, santificado seja o teu nome. Uma adoração, um reconhecimento de quem ele é, a grandiosidade dele, né? A onipotência, ele é todo poderoso, ele é o Rei dos Reis, ele é o Senhor dos Senhores, ele é Deus. Então, quando nós adoramos, quando nós investimos, né, nessa nossa vida de adoração, de gratidão, tudo mais, né? Tudo mais, os nossos relacionamentos, conosco mesmo, com as pessoas, passa por isso, passa por esse coração grato, passa por esse coração adorador. Então, eu acredito que falar sobre uma oração de louvor, de adoração, de gratidão, isso traz um fechamento, né, desse assunto tão maravilhoso que é a oração. Então vamos lá. O louvor e a adoração
tem enorme poder de cura, de curar aquilo que está errado conosco, de trazer para nós uma saúde espiritual. Então, a adoração, ela tem esse poder de trazer cura, de nos transformar aquilo que está doente, transformar aquilo que está errado em algo que é bom, em algo que é saudável. Por quê? Porque na adoração nós estamos olhando para Deus e atribuindo a Ele toda a honra, todo o louvor que é devido a Ele. Então, toda distorção dentro de nós, de egocentrismo, de egoísmo, toda distorção, tudo aquilo que está enfermo em nós por causa do pecado, vai sendo tratado, vai sendo curado, vai sendo limpo. Por quê? Porque nós vamos olhando para Deus, vamos olhando para o local correto, para aquilo que é a verdade. E quando nós olhamos para aquilo que é a verdade, tudo que é mentira, tudo que é engano, vai sendo trazido à luz, vai sendo exposto. E quando é exposto, uma ferida, quando é exposta, ela é então tratável. Uma ferida que está escondida, é difícil tratar porque você não sabe onde ela está. Mas quando essa ferida está exposta, você identifica, olha aqui a ferida, então vamos passar o remédio certo, vamos tratar e ela vai ser curada. Então, quando nós olhamos para Deus, quando nós adoramos a Deus, quando nós entregamos a Ele o que lhe é devido, que é toda a honra, todo o louvor, toda a gratidão da nossa vida, nós estamos olhando para aquilo que é a verdade, nós estamos olhando para a luz. E tudo que está nas trevas, tudo que está oculto, vai sendo exposto. E aí, então, o Espírito Santo vai agindo, e a gente vai acompanhando a transformação de Deus na nossa vida, a cura de Deus na nossa vida, Ele trazendo a nós saúde espiritual, saúde emocional, saúde física, né? Porque Ele nos transforma por completo. Quantas vezes as nossas emoções acabam adoecendo a gente até fisicamente, né? Uma pessoa com muito medo, uma pessoa muito ansiosa, ela vai entrando num pânico, ela vai entrando em muitos problemas até físicos, né? De adoecer com depressão e tantas outras coisas. Mas quando nós entramos nesta vida, nesta comunhão de adoração a Deus, de gratidão a Deus, o nosso coração vai sendo transformado, as nossas emoções vão sendo transformadas, e nós vamos então recebendo cura, recebendo sobre nós, no nosso interior, saúde vinda de Deus. Quanto mais nós voltamos a atenção para a perfeita santidade e justiça de Deus, mais rapidamente enxergamos as nossas próprias imperfeições e as confessamos. Então, além de cura, né, além de expor aquilo que está doente para ser curado por Deus, a oração de louvor, de adoração, de um coração grato, é aquele que ora a Deus e atribui a Ele, né? Quem Ele é, toda a justiça de Deus, toda a santidade de Deus. E quanto mais nós vamos olhando para Ele dessa maneira, mais nós vamos nos vendo. O quanto Ele é santo e o quanto eu não sou. O quanto Ele é perfeito e o quanto eu não sou. O quanto Ele é justo e o quanto eu não sou. O quanto Ele é bom e o quanto eu não sou bom. E aí, então, a gente vai adquirindo a maneira correta de ver as coisas. O quanto Ele é Deus e quem nós somos. Completamente dependentes dEle, carentes dEle. O quanto nós necessitamos de Deus para tudo na nossa vida. Se estamos aqui vivos, respirando, é porque Ele nos sustenta. Ele nos dá condições de viver. Ele estabeleceu leis no mundo para que a gente pudesse viver nesse mundo. Então, nós dependemos totalmente dele. E quanto mais nosso coração
vai se rendendo à adoração, à gratidão, mais rapidamente nós vamos vendo quem ele é e quem nós somos, e aí então nós vamos com muito mais rapidez confessar os nossos pecados, né? E não justificá-los, e não achar que a gente merece alguma coisa, e não achar que Deus nos deve alguma coisa. Então, essa oração de adoração, de louvor, ela vai ajustando aquilo que está dentro de nós, vai ajustando o nosso entendimento, vai nos trazendo revelação. E aí então a nossa vida vai tomando uma proporção de comunhão, de entendimento, né? De Deus, de nós mesmos, do mundo, e assim a gente vai entendendo quem nós somos e o quanto de verdade nós carecemos de Deus. Quanto mais experimentamos a majestade de Deus, nós percebemos a nossa dependência dele. Mais prontamente recorremos a ele diante de cada necessidade. Poderíamos dizer que a adoração repleta de veneração a Deus corrige as outras formas de oração. Olha só. Então, aqui nós podemos aprender que a adoração a Deus, o quanto nós vamos compreendendo quem Ele é, a grandiosidade, a majestade desse Deus, a santidade desse Deus, mas nós vamos entendendo e percebendo a nossa dependência dele. E toda necessidade que temos, nós podemos entender, ele pode resolver. É ele que pode resolver. É ele que pode fazer o milagre, trazer a mudança. É ele. Então nós corremos a ele. E aqui, né, o texto fala que corrige as outras formas de oração, por quê? Porque muitas vezes a gente acaba, até mesmo sem perceber, recheando a nossa oração de pedidos. Vou fazer uma lista de pedidos. Isso não é errado. Pedir, a Bíblia, ela nos orienta, que é um tipo, né, é uma maneira de entrar na presença de Deus, com petições. Isso é legítimo, mas a gente pode correr o risco, né, pode incorrer no erro de achar que oração é pedir e achar que Deus tem obrigação de responder, de fazer o que a gente acha que tem que ser feito. Olha aqui a minha necessidade, olha o que eu estou passando, né? E entrou uma distorção há um tempo, né? Graças a Deus isso tem mudado, mas entrou uma distorção muito grande na Igreja de Cristo, né? Isso não é uma igreja específica, mas a Igreja de Cristo, todos aqueles que professam a fé em Jesus, uma parte destas igrejas, né? Uma parte destas pessoas que professam a Jesus como Senhor, começaram a acreditar numa distorção, sabe? De achar que a gente determina o que Deus tem que fazer. Quem somos nós para determinar algo? Não determinamos nada, é Ele quem determina. Mas muitas pessoas acreditaram e começaram a passar a fazer as suas orações assim, né? Eu determino que isso aconteça, eu declaro que isso vai acontecer. Aquela confissão positiva, né? Aquela coisa de afirmar e pronto. Não, vai acontecer segundo a vontade de Deus. Ele vai fazer segundo a vontade dele e eu me submeto a essa vontade, que não vou dizer sempre, a maioria das vezes, talvez, né, seja diferente da nossa. E glória a Deus por isso, porque a nossa vontade é muito falha, é muito pequena, a nossa maneira de ver é muito pequena. Deus, ele tem a vontade perfeita e que, em nome de Jesus, sempre seja feita a vontade dele na nossa vida. Então, eu não determino nada na minha oração. As minhas necessidades eu posso apresentar para ele, porque eu sou filha, nós somos filhos dele. E ele ama dar coisas boas aos seus filhos. Mas ele vai dar as coisas boas que ele sabe que é bom para a gente. Então, a gente pode apresentar, Senhor, olha aqui, olha o que eu estou passando, olha essas necessidades, mas seja feita a tua vontade.
Então, quando nós adoramos a Ele, essa oração de adoração, esse coração grato, vai corrigindo essas distorções, né? Vai mostrando, Ele é Deus, Ele sabe o que é melhor para mim. Então, não vou fazer uma lista de necessidades e falar aqui, ó, o senhor tem que fazer. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Sou eu que tenho que me submeter e dizer, Senhor, seja feita a tua maravilhosa vontade na minha vida. Nossa mais fundamental identidade e modo de ser na vida são definidos por aquilo que amamos. Olha só. Todas as pessoas buscam a felicidade e se apegam a coisas que, segundo acreditam, as fará felizes. Esse apego é vivenciado como amor. O principal problema humano, contudo, é que por causa do pecado, identificamos de maneira errada o que nos torna felizes. O resultado são amores ou afetos desordenados, fora de ordem. Ou amamos o que não deveríamos, ou deixamos de amar o que deveríamos. Por exemplo, se um homem ama ganhar dinheiro mais do que fazer justiça, ele vai acabar explorando seus funcionários e empregados. Se uma pessoa ama a sua profissão mais do que os filhos, os seus relacionamentos familiares ruirão. A razão fundamental de nossa miséria é não amarmos a Deus de modo supremo. Então vamos lá. A gente já viu isso em alguns momentos, né? Essa desordem que o pecado trouxe na nossa vida, mas existe uma necessidade, algo dentro de nós, né? Que nos impulsiona a buscar as coisas que nos fazem felizes. Nós temos essa necessidade de ser amados, de termos coisas que nos fazem bem. Mas por causa do pecado, ele trouxe desordem nos nossos sentimentos, nos nossos pensamentos, nas nossas emoções. Então, nós acabamos atribuindo coisas que nos fazem bem ou nos fazem feliz e que, no fundo, elas não fazem. Nós atribuímos amor a coisas que, na verdade, nada tem a ver com amor. Tem pessoas que falam assim, o amor, ele torna lícito todas as coisas. Isso é uma grande inverdade, porque a Bíblia diz que Deus é amor e Ele explica para nós o que é amor. Não somos nós, seres humanos caídos no pecado, que vamos saber explicar o que é amor. Para a gente entender o que realmente é amor, para a gente entender realmente o que é amar, a gente tem que ir na fonte de quem inventou o amor, de quem é o próprio amor. Então, essa desordem que o pecado trouxe faz com que a gente viva uma vida de frustrações, de relacionamentos destruídos. Por quê? Porque a gente acaba atribuindo felicidade nas coisas erradas. A gente acaba atribuindo, né, e querendo receber amor, mas um amor que é distorcido. Para a gente realmente se sentir plenamente amado, para a gente realmente encontrar a felicidade nas coisas certas, existe só um jeito, que é aqui que esse texto fala, né? De colocarmos a Deus no seu lugar supremo. Quando Deus está na nossa vida, no lugar supremo, né? Deus acima de todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Isso torna o restante das coisas possíveis e nos seus lugares. Então, eu amo a Deus em primeiro lugar. Mais do que a mim mesmo, mais do que as pessoas que estão ao meu lado. Eu amo a Deus, Ele está no lugar, no centro, no lugar onde Ele deve estar. Então, aí sim, Ele vai fazer com que todo o restante ocupe o lugar correto. Ele vai fazer com que todo o restante dos nossos relacionamentos, daquilo que nós vivemos, daquilo que nós experimentamos, ser
realmente aquilo que vai nos fazer felizes, que vai nos dar a condição de nos sentir amados. Né? Tem uma frase muito conhecida que fala que nós temos um vazio dentro de nós, né? Que é do tamanho de Deus, quer dizer, um vazio dentro de nós que só Deus pode preencher. Nada nesse mundo, nada do que a gente tenha, do que a gente possua, do que a gente conquiste, do que aconteça na nossa vida, pode preencher isso, né? Que está aqui dentro de nós. Somente o nosso Criador pode. Então, quando nós temos a Deus como nosso Deus supremo, esse vazio é preenchido. Não temos necessidade de mendigar, né, o amor. Não temos necessidade de procurar coisas que nos fazem feliz. Por quê? Porque já somos preenchidos, já estamos plenos da presença dele, que é o próprio amor. Da presença dele, que traz todo o sentido de felicidade, de realização, de propósito na nossa vida. E a adoração a Deus, né, nos ajuda, nos auxilia nessa dinâmica, nesse relacionamento com Deus, de colocá-lo no lugar supremo, no lugar onde ele deve estar, acima de tudo na nossa vida. Então, a razão fundamental, né, vou ler aqui só o finalzinho para a gente retomar. A razão fundamental da nossa miséria, no entanto, é não amarmos a Deus de modo supremo. E quando amamos a Deus de modo supremo, essa miséria sai de cena. Graças a Deus, né? Começamos a experimentar aquilo que a Bíblia nos promete, de uma vida plena. O que pode, então, refazer o nosso ser mais íntimo, a estrutura da nossa personalidade, o que pode criar uma comunidade humana saudável? Louvar e adorar a Deus. Devemos amar a Deus acima de tudo, e isso só pode ser cultivado por meio do louvor e da adoração. Então, na nossa vida, o que pode tirar essas distorções, o que pode tirar esse sentimento, né, de não nos sentirmos amados, de nos sentirmos infelizes, ou dessa ânsia de ser feliz, e nessa ânsia de ser feliz as pessoas acabam fazendo coisas tão terríveis, entram no mundo das drogas, da prostituição. Por quê? Porque querem ser felizes. Então eu preciso de dinheiro para ser feliz, então eu vou fazer de tudo para ter dinheiro. Eu preciso do quê para ser feliz? E as pessoas então vão vivendo uma vida tão degradante, tão terrível, né? Quando na verdade a fonte da felicidade, a fonte do amor está em Deus. E quando nós, então, buscamos a Ele e começamos a viver essa vida, onde Ele é o nosso Deus, onde Ele está no lugar supremo dele, as coisas, então, vão tomando os seus devidos lugares. A nossa vida vai sendo preenchida, as nossas emoções, os nossos sentimentos, os nossos relacionamentos vão se tornando saudáveis, vão se tornando plenos. Por quê? Porque Ele está no centro da nossa vida. É isso que nós buscamos, e a oração de adoração vai nos levando a esse entendimento, vai nos levando a essa transformação. Quanto mais eu adoro a esse Deus, quanto mais eu tenho um coração grato, mais eu vou compreendendo, né, quem realmente Ele é, quem nós somos. E é então um ciclo, porque eu adoro a Ele, e isso vai trazendo transformação na minha vida, eu vou sendo transformada e então eu adoro a Ele, né? Então é uma vida diária de dia a dia mesmo, nós vivermos essa comunhão com Ele, essa adoração. E a adoração, ela não se limita só a falar palavras de adoração, é uma vida
de adoração. Quando nós buscamos viver aquilo que a Bíblia nos ensina, que é o que agrada a Deus, nós estamos adorando a Ele. Nós estamos honrando a esse Deus. Quando nós olhamos para nós, da maneira como a gente fala, né? E às vezes fala alguma coisa e fala, pera, não, isso não combina. Esse tipo de palavra não combina com quem deseja adorar a esse Deus. A adoração não combina com mentira, por exemplo. A adoração não combina com palavras rudes que machucam, que destroem vidas. A Bíblia diz que existe poder nas nossas palavras de vida ou de morte. E aí Tiago, né, que tem esse texto, fala assim, não deve ser assim, da nossa boca não deve sair água doce e água amarga. Então, uma vida de adoração vai corrigindo essas distorções na minha vida, na nossa vida. Então, se eu falava de determinada maneira, se eu era rude nas minhas palavras, se eu tinha palavrão, se eu tinha palavras torpes na minha boca, quanto mais o Espírito Santo vai tendo, né, vai conseguindo ministrar o meu coração, quanto mais eu vou abrindo o meu coração para isso, quanto mais eu vou aprendendo e praticando o que a palavra nos ensina, e quanto mais nós vamos adorando a Deus, mais as nossas palavras vão se tornando palavras que glorifiquem a Deus, palavras que vão honrar a Ele de verdade, né? E a gente vai sendo, então, corrigido nas nossas distorções. Hoje, essa palavra rude aconteceu, eu corro para Ele, eu peço perdão, eu confesso e vou aprendendo. E amanhã as minhas palavras vão sendo melhores. Minhas palavras vão sendo doces. As minhas palavras vão sendo de vida, que vão edificando. Por quê? Porque eu vou aprendendo com a adoração. Eu vou aprendendo que as minhas palavras, elas precisam adorar a Deus. Eu vou aprendendo que as minhas atitudes, elas devem adorar a Deus. Como é que eu adoro a Deus com as minhas atitudes? Né? E aí, então, vai vindo um confronto dentro de nós, né? Uma reflexão dentro de nós. Como é que eu tenho vivido a minha vida no meu dia a dia? Como é que tem sido os meus relacionamentos no meu dia a dia? Como é que eu tenho falado com meu esposo, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus amigos, com meu pai, com a minha mãe, com os meus irmãos? Né? Com meu amigo, com o meu amigo de trabalho, de escola, como é que tem sido o meu comportamento, como é que tem sido, como é que tem sido as minhas atitudes, as minhas palavras? Elas têm adorado a Deus, elas têm glorificado a Deus. E aí então, né, com essa oração de adoração, a gente vai tendo essas reflexões, a gente vai aprendendo, a gente vai buscando corrigir em Deus, levando a Ele o nosso pedido de perdão, orando, Espírito Santo, sonda o meu coração, Espírito Santo transforma o meu coração, Espírito Santo me guia a toda a verdade, Espírito Santo me ensina a maneira melhor de fazer isso, a maneira correta de agir nessa situação. Espírito Santo, coloca palavras na minha boca, que eu aprenda a falar da maneira que glorifique a Deus, que eu aprenda, Espírito Santo, a agir da maneira que adore, que glorifique a Deus. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude nessa nossa caminhada com Ele, nessa caminhada do dia a dia, aprendendo, né, a viver uma vida plena na presença desse Deus tão maravilhoso. Vamos orar para a gente terminar? Senhor, muito obrigada pelo teu infinito amor, muito obrigada pelo teu cuidado por nós, muito obrigada porque o Senhor é um Deus de amor, de graça, de bondade, de misericórdia, muito obrigada porque o Senhor nos ensina cada dia aquilo que é a maneira correta de viver, que glorifique, que honre o teu nome, e que isso seja verdade na nossa vida, todos os dias da nossa vida. Nós queremos sim, Pai, viver uma vida que te adore, uma vida que te glorifique, uma vida que agrade o teu coração.
Espírito Santo de Deus nos ajuda, transforma, corrige, cura, tudo aquilo que precisa ser feito dentro de nós. Em nome de Jesus nós oramos, pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Que Deus abençoe sua vida de uma maneira muito especial e, se Deus quiser, a semana que vem a gente se vê. Tchau, tchau.